Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Notícia. Veja os destaques. Professores já podem opinar em pesquisas sobre o ensino de história afro-brasileira. O projeto homenageia os chefes gastronômicos da cidade. E saiba como evitar acidentes em casa com pessoas idosas. O Câmara Notícia está no ar. E no quadro das Paralimpíadas de hoje, você conhece as diversas funções da bicicleta nas competições. Ela pode servir para ciclismo de estrada, pista e triatlo. A bicicleta adaptada faz parte de 3 modalidades paralímpicas que serão disputadas nos Jogos Rio 2016. Com 2 e até 3 rodas, o ciclismo paralímpico se popularizou na década de 1980, mas era restrito a pessoas com deficiência visual. Nas Paralimpíadas de Nova York, em 1984, foi estendido aos paralisados cerebrais e aos amputados. Os Jogos de Seul 1988 passaram a contar com a prova de estrada no programa oficial. Mas foi apenas na edição de Atlanta 1996 que as deficiências passaram a ser setorizadas em categorias. O ciclismo é o 3º esporte que mais distribui medalhas nos Jogos Paralímpicos. Só perde para o atletismo e a natação. Apenas nas provas de estrada, 33 medalhas de ouro vão estar em disputa na Rio 2016. O ciclismo de estrada também faz parte do triatlo, outra modalidade disputada nos Jogos Paralímpicos. Presente nos Jogos Paralímpicos desde Atlanta 1996, o ciclismo de pista combina velocidade e tática no velódromo. É adrenalina pura. A bicicleta não tem freios e pode atingir 50 km por hora. No Rio, são 17 provas valendo medalha, com disputas individuais, masculinas e femininas e por equipes mistas. Nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, a Grã-Bretanha e a China dividiram o pódio do ciclismo de pista, com 7 medalhas de ouro cada. E vereador protocola projeto de lei que cria homenagem a chefes gastronômicos aqui em Campinas. Acompanhe. Em entrevista à TV Câmara na última sessão, o vereador Luiz Carlos Rossini comentou o projeto de lei protocolado por ele, que cria uma homenagem a chefes gastronômicos de Campinas, no papel que eles desenvolvem na cidade. Como reconhecimento à importância que a gastronomia tem como fator de indutor do desenvolvimento. Hoje a gastronomia na nossa cidade tem sido motivo de atração de pessoas de toda a região, até de fora do estado de São Paulo. O vereador deu exemplo dessa movimentação na cidade. O evento Chefes na Praça, por exemplo, que se tornou tradição, que está se espalhando, vários eventos gastronômicos hoje têm colocado Campinas assim, no centro do turismo gastronômico, vamos chamar dessa maneira. O parlamentar ressaltou também que a gastronomia vai além do desenvolvimento financeiro de uma cidade. A gastronomia também ela tem um importante aspecto cultural, porque na verdade esses especialistas dessa culinária especializada, através da gastronomia, que não é só a comida, é a bebida, é toda a ambientação que se tem até para produzir alguns pratos, resgatando tradições da culinária regional, internacional. De acordo com Rossini, a homenagem é um incentivo aos profissionais da área. O que nós queremos com essa medalha, primeiro, é reconhecer aqueles chefes, aqueles profissionais que atuam na área da gastronomia e que têm contribuído com esse processo.
A Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que pretende alterar um artigo da Lei do Cartão da Acessibilidade. Este cartão foi lançado neste ano pela Prefeitura e promete maior acessibilidade dos cidadãos com deficiências em serviço público. A proposta prevê a alteração do artigo 3 da Lei 15.141 de janeiro deste ano, que institui o cartão Acessibilidade para deficientes. A mudança quer a retirada da exigência de que o laudo médico seja feito por um órgão público, ou seja, clínicas e médicos particulares vão poder emitir laudos para facilitar o acesso ao cartão. O Executivo não estava aceitando um laudo médico de órgãos privados, ou seja, somente de órgãos públicos. E às vezes, para a pessoa marcar uma consulta, infelizmente, ela demora meses. Então eu comecei a ser questionado por essas pessoas. Falei, poxa, eu vou fazer uma lei, vou mudar esse artigo, porque aí as pessoas começam a ver qual é as dificuldades e no fim acaba até deixando de pegar, de tentar tirar o cartão de acessibilidade. Então eu modifiquei essa lei para que as pessoas consigam trazer um laudo médico do hospital, de uma clínica, do médico particular. O projeto de lei agora vai para a segunda discussão e votação. Se aprovado, além do laudo médico com um CID, que atesta a deficiência, o cidadão precisa encaminhar para a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o RG, CPF e comprovante de endereço para conseguir o cartão. E noite de homenagens na Câmara com a entrega do diploma de mérito jurídico a diversos profissionais do direito que se destacaram ao longo da carreira. E na data em que se comemora o Dia do Advogado, a Câmara Municipal homenageou com a entrega do diploma de mérito jurídico a diversas personalidades de destaque da área do direito. Marcelo Reus Coque foi o escolhido pelo vereador Carmo Luiz para receber o diploma. Mônica Raful Canauati Gaspareto recebeu a homenagem do vereador Gesiel Silva. Paulo Roberto Toledo Correia foi homenageado pelo vereador Luiz Carlos Rossini. Álvaro Ribeiro recebeu a honraria do vereador Jorge Schneider. Antônio Carlos Quiminazo, Maria Helena Campos de Carvalho e Paulo César da Silva Braga foram os escolhidos pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, que presidiu a solenidade. Fábio Garibe recebeu a honraria das mãos do vereador Tiago Ferrari, representando o presidente Rafa Zimbaldi. Ferrari também foi o autor da diplomação de Armando Bergo Neto. A seguir, cuidar de idosos é uma tarefa que exige muita cautela. Veja como auxiliá-los. E projeto aprovado em sessão ordinária institui no calendário oficial do município a Semana do Lixo Zero. Nos últimos 11 anos, o aumento da geração de lixo no Brasil foi muito maior do que o crescimento populacional. De 2003 a 2014, a geração de lixo cresceu 29%, enquanto a taxa de crescimento populacional foi de 6%. Os dados são do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, da Abrelp, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Para tentar mudar essa realidade, a Câmara aprovou em turno único a criação da Semana do Lixo Zero em Campinas, que deverá ser celebrada anualmente na última semana do mês de outubro. O autor da matéria justifica sua proposta focada na educação ambiental. Nós estamos numa comunidade extremamente consumista, que a quantidade de embalagens são infinitas e nós ainda não temos a capacidade ou as qualidades necessárias ou a educação necessária para que possamos realmente utilizar e reutilizar e desta forma fazer um processo de reciclagem. Há 5 anos, cada morador de Campinas produzia diariamente 680 gramas de lixo. Atualmente, esse número saltou para 1,1 kg, o que faz da cidade a maior produtora per capita de resíduos sólidos da região. Carmo salienta ainda a falta de conscientização das pessoas. Muitas vezes a pessoa joga um papel de bala no chão, ou um saquinho no canto, ou um papelzinho na calçada, na guia, e aquele papel, junto com todas as outras ações humanas, é que produzem exatamente o que estamos tendo no nosso planeta e que é uma grande preocupação. Se sancionada pelo prefeito, a semana constará no calendário oficial do município e contará com debates em empresas e escolas públicas. O parlamentar detalha os objetivos
objetivos da norma. Fomentar a economia circular, que tem uma fundamental importância nisso, conscientizar a redução dos resíduos por toda a sociedade, proporcionar experiências lúdicas e técnicas, apoiar e incentivar o cooperativismo, oportunizar o lançamento de novidades tecnológicas locais e favorecer e contribuir para a redução, reutilização, reciclagem e compostagem, incentivar o consumo consciente e incentivar a promoção de mutirão de limpeza em parques, praças, ruas, pontos turísticos e outros pontos da cidade. E a nova massa de ar polar que se espalhou sobre o Brasil nos últimos dias causou queda das temperaturas aqui no Sudeste. Para o final de semana já tem uma tendência de aquecimento, mas à noite e durante o amanhecer ainda vamos ter frio. No sábado a máxima chega aos 27 graus e a mínima é de 10. Já no domingo melhora um pouquinho, com máxima de 28 e mínima de 14 graus. E já está no ar a pesquisa sobre o ensino da história afro-brasileira nas escolas de Campinas. Apesar de já existir uma lei que obriga o ensino da cultura africana, ela não é aplicada na maioria das escolas do país. Desde o início dos anos 2000, um conjunto de leis e regramentos têm sido instituídos para orientar o ensino da história da África indígena e das africanidades nas escolas do país. E foi com esse objetivo que foi lançada a pesquisa entre professores, fruto de uma iniciativa integrada entre a Câmara dos Vereadores, a Secretaria Municipal de Educação, a Faculdade de Educação da Unicamp e a Pró-Reitoria em pesquisa do Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. O vereador Carlão do PT, presidente da comissão que analisa a aplicação do ensino afro-brasileiro nas escolas, falou do objetivo da pesquisa. O principal objetivo é que a gente possa ter um diagnóstico da rede municipal de educação para que a gente possa propor políticas públicas capazes de incentivar a categoria a aplicar essa legislação com o objetivo de ajudar no combate à discriminação religiosa, ao racismo que existe na sociedade campineira. Então nós achamos que vai ser uma ferramenta extremamente importante para balizar a nossa ação aqui na Câmara e o próprio Executivo na aplicação dessa política. Segundo o Grupo Promoção da Igualdade na Diversidade, o preenchimento dos dados é ainda para as experiências singulares com a educação das relações étnico-raciais, para saber também as dificuldades, obstáculos, avanços para construir um projeto cada vez mais sólido e um sistema de apoio ao trabalho do educador. Nós temos aí já 2 anos discutindo com o Executivo, que também tem sentido muita dificuldade na aplicação da lei. Nós precisamos ter esse diagnóstico na mão para propor políticas adequadas que convençam os professores, que capacite os professores e os profissionais de educação. Então nós acreditamos que uma forma de contribuir com a administração pública é a gente ter um diagnóstico correto para poder propor as políticas corretas no sentido de fazer com que as escolas pública municipal, com as estaduais e com as particulares possam aplicar essa lei, que é uma ferramenta extremamente importante para a sociedade. O link para a pesquisa é educaçãoconectada.campinas.sp.gov.br. E você sabe como cuidar de um idoso? Sabia que a nossa casa pode oferecer a eles vários riscos? O Saúde e Bem-Estar dessa semana traz uma entrevista com uma médica que deu dicas para evitar esses acidentes. Acompanhe. Olá, essa semana o Saúde e Bem-Estar vai falar dos cuidados que você deve ter em casa com os idosos. É isso mesmo, a nossa casa é uma fonte ilimitada de perigos para os idosos. E para eliminar todos esses riscos, nós conversamos com uma médica ortopedista que vai dar todas as orientações. Você sabia que o mês de agosto é o mês de combate ao colesterol? O excesso do mau colesterol pode entupir as artérias, podendo causar infartos. Se você tem mais de 30 anos, procure seu médico e faça os exames. No Momento Saúde desse mês, eu conversei com um psicólogo e uma terapeuta ocupacional sobre o tema agressões psicológicas. Uma estudante de Campinas contou pra gente o que isso causou a ela após ser vítima de racismo.
Nesse mês, a Lei Maria da Penha, que garante o bem-estar das mulheres vítimas de violência doméstica, completou 10 anos de criação. A delegada da DDM de Campinas deu uma orientação para quem enfrenta esse problema. Procura uma ajuda, procura a delegacia de polícia, procura se orientar com amigos e toma uma atitude para mudar essa situação de violência. Segundo os médicos, uma pessoa é considerada idosa a partir dos 65 anos de idade. Em alguns casos, a família tem que dar uma atenção especial a eles. A médica ortopedista Cíntia Bittar explicou o porquê. O idoso, com o passar do tempo, eles tomam muito remédio, eles perdem aquela força muscular e coordenação que a gente tem. Então, aos poucos a gente vai perdendo e com a idade acentuada os idosos vão ficando mais fracos. Essa fragilidade traz riscos, principalmente envolvendo quedas. Qualquer queda pode levar a uma fratura desses idosos. E uma fratura no idoso, ela é perigosa porque a recuperação é mais demorada, às vezes ele já tem outras doenças que para fazer uma cirurgia já corre um risco maior. E 1/3 desses pacientes que acabam tendo fratura, por exemplo, de quadril, 1/3 desses pacientes morrem no primeiro ano de vida, mesmo você operando, por causa das comorbidades que o próprio paciente tem. Nós perguntamos para a doutora, então, no que devemos ficar atentos dentro de casa. Esses idosos, eles têm que tomar cuidado com os tapetinhos que eles colocam em casa, que às vezes é uma fonte que ajuda a escorregar, cair, quebrar. Eles têm que evitar colocar coisas em locais baixos, que isso vai fazer com que eles abaixem e eles podem cair. Então, sempre manter as coisas que eles usam no dia a dia, sempre no nível que eles consigam pegar. Eles devem evitar sentar em locais muito baixos, que às vezes eles não têm aquela força para levantar, às vezes eles vão se apoiar em móveis, e esses móveis eles não estão fixos no chão, e esses móveis vão vir em cima deles e eles vão acabar caindo. A ortopedista falou ainda dos itens que podem auxiliar os idosos. Não ter vergonha de usar bengala ou andador. Na casa dos idosos tem que ter muito aquelas grades, locais onde eles podem se segurar, né, que a gente fala, dos apoios nas paredes. Tem que ser piso antiderrapante, o sapato não pode ser qualquer um, tem que ser um sapato que tenha um emborrachado bom e que eles não escorreguem. Tem que ter uma boa iluminação, porque já tem uma certa dificuldade visual. Detalhes simples que podem evitar as quedas e fraturas. O Saúde e Bem-Estar volta na próxima semana com mais uma entrevista para você. Até lá! Esta foi mais uma edição do Câmara Notícia. A gente se vê. Até a próxima.